Bom, estou aqui de volta, agora acompanhada, eu e Celso juntos, para mais um papo aqui, a extensão do nosso grande evento DevOps Experience, agora com o Google Cloud e representantes do Globo aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre Dora Metrics e SRE. E bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Júlia Pires, atuo como People Ops na área de dados e inteligência artificial aqui na Globo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro. Eu tenho um rosto comprido e fino. Meu queixo é pontudo. Meu nariz é comprido e fino com um calinho no alto. Minhas sobrancelhas estão levemente grossas, meus lábios são finos, meus olhos são castanhos. Eu estou vestindo uma camisa preta do evento DevOps Experience escrito em prata, sentado aqui no meio da nossa mesa, no belíssimo novo estúdio do Globo TechCast. Eu vou passar a bola para o meu companheiro Celso. Que dia, Julinha Pires. Grande dia. Grande dia. Fechando esse dia incrível que foi o evento do DevOps Experience aqui na sede do Globotech. Eu sou o Celso de Mello, sou um homem pardo, cabelo preto baixinho, barba preta baixinha também. Tô com a camisa do evento aqui, né? Camisa preta com o DevOps Experience em prata e muito feliz de ser o grande acompanhante de Júlia Pires neste episódio final. E Nathalie, tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Nathalie, eu sou uma mulher de 1,70 m, branca, com cabelo negro, comprido. Tô com uma camisa laranja de botão. Eu acho que é isso. Com a gente aqui também, nosso querido amigo Thiago do Google. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo espaço. Meu nome é Thiago, eu faço parte da equipe de serviços profissionais do Google. Sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, 1,80 m, vestindo uma camisa preta com a logo do nosso evento. É isso. E aqui com a gente também, pouca gente conhece, um anônimo da tecnologia da Globo, Jorginho Morgado. Seja bem-vindo ao novo estúdio do Globotech Cast, Jorge. É um prazer, gente. Obrigado pelo convite de estar aqui nos estúdios. Eu sou Jorge Morgado, eu sou um homem branco, loiro, de olhos verdes, um nariz um pouquinho mais grossinho. Nem isso, Júlia? Acho que é assim, né? Camisa preta. A Júlia dá show, tá, gente? Dá show. Camisa preta, tô de calça jeans. Eu quero agradecer a vocês de toparem esse desafio aqui, da gente estar inaugurando o estúdio aqui do Globotech, né? É o estúdio 2 da plataforma do Globotech, né? Onde a gente vai fazer todos os podcasts agora, tanto o Globotech Cast quanto dos nossos parceiros da família G também. Então, assim, eu quero agradecer e parabenizar pela condução. Celso e Júlio, muito obrigado aí. Parceiros como sempre, hosts excepcionais, sempre estando com a gente aqui. E é um prazer estar com vocês nessa mesa aqui para a gente falar um pouquinho do que aconteceu aqui no nosso evento junto ao Google, nosso parceiro. E aí, Christian Truco, o que você diz pra gente? Caramba, tinha um tempão que ninguém me chamava de Christian Você Truco. tinha esquecido o teu primeiro nome, né? Tinha, era só quando minha mãe brigava comigo. Tá. Mas deixa eu tentar fazer a minha autodescrição aqui de uma maneira mais... Então, sou um homem branco, tenho 1,80 m, cabelos escuros, castanho escuro, olhos castanho escuros, olhos um pouco grandes, nariz um pouco de batatinha que falam, né? Bochechudo, um pouco bochechudo que eu tô. E tô de camisa preta aqui do evento, calça preta também, padrão de infraestrutura, né? Uniforme de infra. Uniforme de infra. Calça jeans, blusa preta. É isso. Que aí também você não perde tempo combinando roupa. Você só veste preto, você bota... É tudo que tem no guarda-roupa. Então, pessoal, né, nesse dia aqui de DevOps Experience, tivemos grandes nomes aqui da indústria de tecnologia, né? Como a gente já tinha falado antes, time do Oracle, AWS, Sony e Google, né? Aqui representado pelo Thiago que trouxe pra gente ali uma visão geral de assuntos muito importantes e que fazem parte totalmente do universo DevOps, né? E ele começou falando ali sobre Dora Metrics e depois, num segundo momento, falou também sobre SRE, né? E eu queria já pegar esse gancho de Dora Metrics ali
pensando no seguinte, né? Quando a gente fala de métricas de desempenho, seja quais forem, a gente entra num terreno muito sensível, porque não é só ferramental que a gente está falando, né? Mas, sobretudo, o impacto que isso causa nas pessoas, a divulgação dessas métricas, como que as pessoas recebem, né? Ainda mais quando a gente fala de desempenho, se tá bom, se tá ruim, como que isso vai reverberar. E eu queria ouvir de você, Thiago, quais são os principais desafios da implantação, especificamente do Dora Metrics, né? Nesse universo de DevOps. Bom, acho que para começar é importante dar uma visão geral do Dora Metrics. Sim. O Dora Metrics, ele é uma parte do Dora, né? Então, o Dora é uma pesquisa que é feita anualmente e nessa pesquisa são avaliados vários capabilities, como é dito dentro da literatura do Dora. E esses capabilities, desde que você esteja num nível de maturidade bom, você, consequentemente, vai ter uma performance boa. E essa performance é medida através dos Dora Metrics, que são 4 métricas diretamente associadas com o seu pipeline de entrega de software. Né? Então, ele é muito conhecido por isso, porque as métricas estão associadas com a entrega de software. Né? Mas, se as suas métricas não estão muito boas, é sinal que os seus capabilities ali não estão bons. Então, primeira coisa, identificar quais capabilities estão baixos, melhorá-los, porque ele vai refletir nas suas métricas do Dora. De fato. E claro que identificar talvez seja o passo inicial e mais simples, mas o mais complexo, de fato, é evoluir esses capabilities, porque a gente conta com as pessoas para fazer essa mudança. E as pessoas têm a cultura que não é tão fácil mudar. Eu diria que tem também um aspecto tecnológico, claro, mas o aspecto tecnológico a gente consegue de uma maneira, não vou dizer mais simples, mas mais objetiva. Né? Sim. As pessoas não, você tem que convencê-las a comprar essa ideia de mudança. Você não pode dar um comando simplesmente. Exatamente. Então, para isso, né, eu citei também quando a gente estava conversando lá no evento. É preciso ter um sponsor, né, um patrocinador dentro da companhia que seja uma liderança. E não necessariamente uma liderança no sentido de ser uma pessoa com uma hierarquia acima da sua. Uma liderança técnica, que as pessoas confiem e falam, poxa, conhece bastante, se ele está falando, esse é o caminho. Então, é muito por convencimento e aculturamento para conseguir alcançar os resultados que o Dora busca, né? Que são os outcomes lá, voltados para o negócio também, mas muito voltado para a parte de bem-estar dos colaboradores e produtividade e esse tipo de coisa. Sim, é importante a gente também entender que quando medimos alguma coisa e por algum motivo encontramos um problema, não é para ser de caráter punitivo, né? Pelo contrário, é evolutivo. Desses capabilities que você comentou e a possibilidade que a gente tem de dar mais poder, né, para aquela pessoa que falhou em algum momento, mas que tenha confiança, né? Tem ali a possibilidade total de evoluir a partir dali. É mais um checkpoint, né, digamos assim. Exatamente. E é um processo cíclico, né? Não é algo que eu vou fazer e com certeza vai dar certo. Eu vou fazer um ajuste ali para melhorar um capability, vou continuar minhas métricas ali, avaliando elas, e no próximo ciclo eu vou ver se deu resultado ou não. Se não deu, vamos tentar outras formas, ou ver onde a gente errou, mas errar não significa que é algo ruim. Exato. Errar é o processo de aprendizagem, então faz parte desse ciclo. E é algo natural. Também a gente aborda bastante isso no SRE, que é o nosso próximo tópico. Sim. E aí, Nathalie, a gente não precisa ter muito medo, então, quando a gente vê lá uma métrica um pouquinho ruim e tal, acho que é só partir dali em diante. Né? Sim, sim. E, Thiago, em relação à ferramenta, né? A gente sabe que hoje tem muita ferramenta de métricas no mercado. Eu queria entender assim, qual você acha que é a vantagem do Dora Metrics no mercado em relação às outras ferramentas? O interessante do Dora Metrics é que ele é um conceito, então ele é agnóstico à ferramenta. O mais importante é você conhecer e utilizar a ferramenta que você queira para aplicar, para ter esses indicadores do Dora Metrics. Então existem várias ferramentas no mercado que já trazem esses indicadores de maneira nativa, integrada como uma feature na própria ferramenta, ou existem iniciativas open source, a gente tem também um repositório aberto
especificamente para Google Cloud, né? Onde a gente tem ali uma solução para você coletar esses indicadores utilizando as ferramentas do Google. Mas é totalmente agnóstico, não existe uma recomendação, utilize ferramenta A ou B. A recomendação é tenha esses indicadores, porque isso vai te ajudar no processo de amadurecer a sua equipe, o seu serviço, a sua entrega de software e no final do dia os resultados, como a gente acabou de comentar, né? Produtividade, bem-estar, resultados organizacionais, esse tipo de coisa. Bem-estar é um programa da Globo, né, Julinha? Não é dele que a gente tá falando, não. Eu queria fazer um link, né, que me faz pensar muito tem um livro sobre isso, de medir o que importa, né? E aí quando esse trabalho de pesquisa, de trazer métricas específicas que vão ser acompanhadas, é isso que vocês trouxeram é o que vai apontar onde a gente melhora, né? Identificar o problema pra gente melhorar e não identificar pra arrumar culpados, né? Não é sobre isso. Mas principalmente não medir qualquer coisa, mas medir métricas específicas que tem todo um embasamento de pesquisa para definir que métricas são essas para essa evolução, né? E tem todo ali, o Thiago apresentou pra gente hoje todas as categorias, até o Elite, né? Que é o nível mais alto de performance de software. Que leva a gente a fazer uma análise de evolução desse software. Eu mesmo já trabalhei com monolito e era isso, né? Como você falou hoje, quem tá lá embaixo do nível de maturidade é muito lento, né? E aí isso levava o quê? A salas de desespero, vamos dizer assim, né? Sala de Como guerra. é que a gente faz um deploy para subir qualquer correção de erro? Era um parto. E aí, o ganho que isso tem para a equipe, né? O ganho cultural que isso tem para as equipes, de bem-estar, que a gente falando aqui do bem-estar, né? Eu queria ouvir o Truco um pouquinho nesse sentido, como é que vem sendo lá da aplicação Globo e como é que a gente vem sentindo esses efeitos. Legal. Tem um ponto importante, né, que o Thiago comentou, né, das métricas de performance, né, que a gente chama de 4 Keys. Que elas, o Dora Metrics, né, ele surgiu em 2014, né, depois a Google adquiriu e colocou isso dentro da plataforma, né. O DevOps ele surgiu em 2009. E aí, como é que a gente mede que o DevOps está surtindo efeito nas empresas? Então, o Dora ele surgiu muito nesse viés de como é que a gente mede se realmente o DevOps ele tá gerando o resultado que ele diz que ele gera, né? Que o DevOps ele surgiu muito lá com o Flickr em 2009, que eles falam, a gente faz 10 deploys por dia. Naquela época, pô, como é que você faz 10 implantações e você não quebra e você não impacta seu cliente final, né? E aí surgiu o Dora Metrics e esse time de pesquisadores, eles rodam as empresas no mundo para entender o que eles estão fazendo de diferente para colocar. Então, tudo que está ali no Dora Metrics que o Thiago apresentou só entra quando tem resultado e validado e aquilo gera um resultado e a gente consegue medir. Então, isso é muito bacana ali do Dora. E tem exemplos para empresas não comerciais e comerciais. Porque quando a gente é uma empresa que vende produto, a gente consegue muito fazer uma defesa de um time, o ROI, o retorno sobre o investimento. Então, eu estava tendo perda ali numa venda e eu resolvi o problema e eu consigo mostrar o investimento e que aquele resultado atingiu um valor. Mas quando você não é uma empresa que você vende, você é um RH. Então, como é que você mede essa performance? Como é que você mede que o teu produto ele está alcançando o objetivo que ele tem que alcançar? Às vezes não é perda financeira. Às vezes é outro tipo de perda, que nem na produção de conteúdo. Vazamento de novela. Pô, eu não estou perdendo dinheiro, mas eu estou perdendo ali, de repente, o entretenimento, o Ibope, de repente eu tiro... competitividade, o efeito surpresa, seja lá o que for. Mas para pequena, média empresa, não só para grande empresa, então, é isso? A pesquisa, ela para todo tamanho de empresa, de pequena, média a grande. Porque geralmente, né, a Globo e tudo, não, né? A gente consegue também atender a outras pequenas e médias empresas. Então. Exatamente. Por isso que é super legal. O relatório, essa pesquisa, ela é divulgada anualmente e o relatório traz vários insights também para você acompanhar tendências que estão acontecendo. Então, esse ano, o último relatório, ele trouxe várias tendências de AI. Como isso está afetando a produtividade das equipes. Então, também é um viés agora de GenAI que
tá acontecendo, vai mudar muito a forma. Mas ainda não entrou no Core Model, né? o Não, AI. ainda não. Não, deixa Ele eu só trouxe ali. Mas eu acho que vai entrar. Eu, Tá? com certeza, eu também Eu acho. acho que vai entrar, porque, Pô, como eu disse, também. eu acho que é a próxima evolução que a gente vai ter, depois talvez da internet. E isso pegando esse gancho, isso que é bacana. A galera do Dora só coloca essa métrica como relevante e dentro do programa do Corel Model quando ela consegue tangibilizar. E hoje a gente ainda não consegue tangibilizar o uso de IA e qual o ganho, qual é o valor que ela está trazendo. Ainda está todo mundo testando, validando, Exatamente. ali pisando em ovos para ver onde a gente está, né? Ninguém tem 100% de certeza Exato. ainda, né? Mas então tá sendo coletada essa informação e acho que estão aguardando ter dados suficientes para criar uma estatística em cima daquilo, para apresentar talvez e introduzir isso no Core Model. Eu acho que a gente estava falando aqui em outros papos também, né? Tudo que acaba de nascer dentro da tecnologia, o pessoal ainda vai ali 7 anos. pisando em ovos, sem muita certeza e com a chance de errar muito, né? Porque a gente não faz ideia ainda de como isso pode reverberar, de como o comportamento vai se seguir a partir daí, né? Então, talvez eles tenham trazido parte de GenAI, mas de um jeito ainda superficial, né? Digamos assim. Thiago, aqui no evento também entrou no tema SRE, né? Algo extremamente Google, inclusive, né? O que é essa sigla? SRE? Site Reliability Engineer. Então o site faz a referência aos primórdios lá, o site de busca do Google. Apesar de hoje a gente ter SRE para todos os produtos, inclusive plataformas internas, que não necessariamente são site, mas o nome se manteve. Sim. E aí, Jorge Morgado, eu te digo, talvez a palavra que mais esteja atrelada a SRE, e SRE por sua vez extremamente Google, seja confiabilidade, né? E quando a gente estava falando de métricas aqui de desempenho, e confiabilidade é algo também que sempre aparece pra gente em destaque quando a gente fala de DevOps, quando a gente fala de segurança da informação, quando a gente fala de infraestrutura de maneira geral, né? E queria que o Thiago também falasse um pouquinho pra gente, né, do tema SRE que ele abordou hoje aqui no evento. Claro, inclusive, desculpa. Inclusive, a gente estava conversando aqui, né, a confiabilidade foi também um item adicionado no Dora 2.0 para o Core Model, né? Então, ele trouxe a SRE exatamente porque é relevante, né? E na tradução, confiabilidade, eu diria que é algo muito importante para os nossos usuários. E o SRE ele tem essa essência, né? De medir a experiência do usuário. Independente do negócio ter que trazer resultados e tal, quem faz o resultado acontecer são os nossos usuários, né? Eles que estão ali avaliando se o software tem uma boa confiabilidade. E o que é confiabilidade? É você saber que quando você precisar daquele software, ele vai estar ali para te servir, né? Então a gente costuma dizer que em SRE a feature mais importante é a confiabilidade. E não adianta eu ter uma feature que me teletransporta daqui do Rio para São Paulo, seria inclusive ótimo, É ótimo. mas que quando eu vou fazer o login eu não consigo, ou que quando eu vou comprar esse serviço eu não consigo. Então o que a pessoa vai fazer? Eu vou pegar Usar outro. Vou usar ou vou pegar um ônibus mesmo. Exato, exato. Quando a gente fala de Globo, confiabilidade é extremamente importante, né? Que a gente tá 24/7. Exato, eu dei até esse exemplo aqui, a gente estava falando em um outro papo aqui sobre a criticidade dos ambientes, né? Globo, tudo bem, a gente tem toda a parte digital, mas hoje já temos DevOps integralmente no broadcast, que é a transmissão linear da TV. E é exatamente isso aí que você falou, Julinho. É crítico, não pode parar em momento nenhum. Imagina um cenário desse não confiável, né? Seria um problema. E acho que é legal mencionar também que confiável não quer dizer que nunca vai falhar. As coisas, elas acontecem, falhas vão acontecer. Então é importante entender o que é uma tolerância que o seu usuário ele aceita. E aí trabalhar em cima dessa margem de tolerância para assumir riscos. Então assumir risco é testar uma nova feature, desenvolver rápido, até que você pare de assumir esses riscos e desenvolver tão rápido, quando você está ameaçando essa confiabilidade com o seu usuário, né? Então, ele é um balizador de quão rápido eu posso ir
E a partir do momento que eu tô chegando naquele limite onde o meu usuário vai ficar insatisfeito, é o momento de priorizar outras coisas e não novas features. Sim. E pegando esse gancho que o Thiago comentou, que foi uma fala uma vez foi até de um arquiteto da AWS, né? Que eu estava vendo uma palestra, desenhe suas soluções para falhas, né? Criar mecanismos de circuit break, beleza, falhou aqui, né? Por onde a gente vai, né? E pensar no desenvolvimento de produto com esse mindset, de eu ter health check, sondas de checagem, que aquele serviço que é o carrinho de compra, ele tá verdinho, ele tá funcionando, e a gente poder ter métrica disso. Quantos produtos foram inseridos no carrinho? Né? Quantos foram convertidos em pagamento? Ah, não foi convertido por quê? Ah, porque a pessoa desistiu, é parte da jornada do usuário, ou não, na hora de efetuar o pagamento, o cartão dela não passou. Aí tem vários eventos, não passou porque não tem limite, não passou mas às vezes não passa porque o serviço estava fora. Então, como é que a gente mede isso, né? Que isso é satisfação do usuário. Que do momento que eu não vendo, eu vou para outra plataforma. Né? Então, trazer isso com métrica, o SRE conseguiu mapear essa jornada, né? E isso também traz ali do desenvolvedor não construir o produto só pensando no caminho feliz. Só ali, né? Aquele caminho. Ele vai botar um item na compra e vai vender. E aí tem todas as... Aí entra a regra de negócio, entendimento da jornada do usuário, aí a gente conecta muito com o produto e você entender ali os diferentes cenários que existem, mas pensar em ter esse mecanismo de circuit break e medir tudo, para você ter esse tipo de métrica. Se você não tem esse mindset de o que medir, você não consegue medir, você não consegue ter métrica. Você vai ter um problema lá e você não vai conseguir identificar. Eu penso muito que a má experiência do usuário, ela consegue sobrepor até a qualidade do próprio produto, né? Por mais que eu goste muito daquilo ali, queira muito, eu tive uma má experiência, então assim, ou eu vou pensar duas vezes ou eu vou desistir, né? Que é o caso mais drástico, assim, e muitas empresas subestimam isso. Ah, não, o conteúdo é de qualidade, então erros antes ou depois da experiência com o conteúdo são toleráveis. Talvez uma ou duas vezes. Na terceira, o cara simplesmente some. É o impacto que vai além do produto, vai pra marca, né? Exato. Então, assim, se rola uma falha no Globoplay, o impacto não é a minha visão sobre o Globoplay, o impacto é a minha visão sobre a empresa, sobre a Globo, sobre tudo que a Globo entrega. E a rede social, ela exponenciou isso, né? Que o cara vai pra rede social e... Acende o estupim e sai correndo. Já tá no Twitter, Vai embora. jogando tudo no ventilador. E eu percebo que a gente criou aqui um caminho, né, de falar um pouco dos benefícios internos que a gente tem, de performance nos produtos, nas plataformas, mas também o ganho do time, o bem-estar das pessoas que estão ali trabalhando na operação disso tudo. Mas o ganho na ponta, né? No fundo, todo esse trabalho é um baita trabalho de foco no cliente, né? Na experiência final do usuário final. Não só, né, desses clientes internos, quando a gente está falando de arquitetura, de plataformas, mas desse cliente final que vai consumir o produto lá na ponta, né? A experiência para ele é o que a gente busca no final, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês desses resultados de negócio, tanto a nossa experiência aqui implementando na Globo, quanto o que você tem aí, Thiago, de cases. Eu diria que com o SRE a maior experiência é dentro de casa, né? Eu acho que que começou com a prática, então a gente pode ter vários cases aí. Mas é uma evolução, né? Então, se a gente comparar a equipe que cuida de Search, que foi talvez nossa primeira plataforma, com que o usuário conhece, que criou o time de SRE, eles vão ter um nível de maturidade muito alto. Eles já conhecem muito bem o software, já sabem quais são as pequenas falhas, já criaram resiliência para aquilo, para caso uma falha aconteça. E existem outras equipes que estão começando, tá conhecendo o seu público, o que deixa ele satisfeito ou insatisfeito. Uhum. Então, é uma evolução que acontece com o tempo. Mas, de fato, isso reverte muito para o negócio. Né? E quando a gente fala de negócio, não é só retorno financeiro. Né? Você reter um talento, um colaborador, é retorno para o negócio. Super. Imagina você tá criando algo, você botou ali pessoas com muito conhecimento e você perde essas pessoas.
reconstruir esse conhecimento, eu acho que é mais difícil com outras pessoas do que as pessoas que estão lá. Então o SRE ele também traz isso para a gente. A questão da segurança psicológica, que eu não comentei hoje, mas é super importante dentro do SRE, que é aceitar falhas como natural, né? Equilibrar o trabalho, aquele trabalho chato, repetitivo. Isso não é para você delegar para uma pessoa porque talvez o estagiário, poxa. Não, é balancear entre todo mundo da equipe para fazer aquele trabalho chato, mas deixar ele também focado, né, uma parte do seu tempo, naquele trabalho que é bacana, que a gente gosta, que deixa eu criar umas coisas aqui, fazer automação, enfim, trabalho que a gente diz de engenharia, né? E isso reverte em retenção de talento, que vai gerar uma qualidade melhor do seu serviço, que vai reverter, no final do dia, em investimentos, né, em retorno do investimento que a gente faz quando a gente aplica a prática do SRE. E não só do SRE, a gente mencionou do Dora também, mas acho que no final do dia os resultados eles acabam convergindo quando a gente aplica essa gama de práticas aí na nossa organização. E seguindo essa linha que o Thiago comentou, falando de pessoas, às vezes você tem uma pessoa, várias pessoas em salas de soluções, que às vezes é 20, 30, né? Às vezes você tem que reunir vários times para identificar o problema ali, isso é custoso. Se fizer uma conta, né? Às vezes você tem gerentes, diretores, coordenadores, analistas ali na reunião, às vezes fora do horário, né? Ali do expediente comum, né? Sendo acionado para resolver um problema. Então isso tem um custo, isso gera um impacto nas pessoas, né? E algumas pessoas às vezes até, cara, eu não consigo conciliar minha vida pessoal com o trabalho. E isso é quando os talentos saem da empresa. Perfeito, né? perfeito. A gente disse também no SRE que não gostamos da cultura do super-herói. Às vezes a gente, como ser humano, gosta principalmente quando a gente está começando numa empresa ou é mais jovem, é a oportunidade de me destacar aqui. Só que você vai ser penalizado com o tempo, porque você... Vai ganhando os cabelos brancos no tempo, né? Então, Olheiras, ficar sem dormir. Exato. No começo, quando você é mais jovem, talvez tudo bem, mas quando você ficar mais experiente, digamos assim, isso vai te cansar. Tá Isso mais jovem, não tá com cabelo branco? Aí, ó, é mais jovem. Mas a Júlia tinha perguntado a questão do negócio, eu posso trazer um exemplo aqui, que é até um serviço da Google MCS, né, que é o Mission Critical Service, né? A gente implantou no Playout para nuvem, onde os canais privados estão sendo migrados para a nuvem, né? Então, hoje a gente tem um cluster, né, na Google Cloud, onde está a Telecine, tá vários canais hoje, que isso é transparente para o usuário final, mas como é que a gente mede a performance? É 24/7, né? Então, se esse serviço cai, né, como é que a gente tem o P0, né, que é esse serviço, né, ele entrega isso, né? Então, em menos de 1 minuto, se identifica ali, entra uma pessoa para apoiar, em 5 minutos resolve. Identifica onde está o problema, baseado nessas métricas que o CRE entrega. Então, esse é um time de CRE da Google de alto nível para um dos principais produtos nossos que hoje está na nuvem, que é o Playout na nuvem, né? Onde acredito que já está em 22 canais, se eu não me engano. Então, a maioria dos telecines está tudo ali, passando hoje pela nuvem, né, da Google. Então, tudo... É complicado. Eu não sei exatamente dividir o que é crítico e o que não é aqui dentro da Globo. Porque no final do dia tudo é crítico, assim, mas eu acho que é muito interessante a gente ver os conceitos existem e a gente consegue aplicar cada um deles de uma maneira que eles deem retorno para o negócio. Eu, em outro papo, falei uma coisa que eu acredito muito. Aqui na Globo, tudo é muito visual. Então, pra gente, é tudo muito aparente, né? Uma melhoria que é feita, sei lá, uma troca de tecnologia que possibilitou a gente entregar 4K pelo Globoplay, né? Um exemplo. Isso tudo é muito aparente. Então, desenvolvemos isso, aplicamos e tá ali para todo mundo ver. No entanto, em outros lugares não é tão transparente assim. Então, a gente precisa dessa confiabilidade dos conceitos, né? Aplicar essas teorias, mas observar de maneira muito atenta a prática, né? E o real resultado que aquilo ali traz, né? E esse exemplo que o Truco trouxe é um deles, né? Um dos principais produtos, Playout. Hoje, com a SRE, a gente está num ambiente cloud,
né? De novo, é muito aparente pra gente, mas não deixa de ser importante e visível a diferença, né? Sim. Muito bom. Pra gente fechar, então, esse papo, queria jogar uma última pergunta aqui, já amarrando o fechamento, de o que a gente dá de conselho, e aí vou começar até puxando a Nathalie aqui, de até um conselho de quem hoje tá como DevOps. O que você dá de conselho para outros DevOps quando a gente fala em aplicar esses conceitos de SRE e também depois ouvir Thiago, Truco, sobre quero implementar o Dora, por onde começar, tem um caminho, por onde a gente vai. Assim, para quem não conhece Dora, tem como dar uma síntese rápida? Ah, é sopinha de letrinha, Sopinha de letrinha, porque o nosso público, né? SRE, Dora. É, O Dora DevOps Research, né, a tradução é pesquisa de DevOps, Uhum. e está disponível. A gente tem uma página pública que traz em profundidade, né? Mas como eu comentei, uma pesquisa que é feita em empresas de vários tamanhos, né? Pequena, De vários segmentos. e de vários segmentos. Então, já respondendo um pouco da sua pergunta, o primeiro passo é entrar nesse site aí. Você tem um self-assessment lá, que você consegue Ah, que bacana. responder umas Maneiro. perguntinhas e ele vai trazer qual o seu perfil. score, qual o seu score. E aí você pode comparar com o mercado de uma maneira geral, mas também tem segmentos de indústria que você pode comparar. E aí você pode avaliar, poxa, no meu segmento eu estou um pouco atrás. Segmento entretenimento, né? Acho que tá como mídia lá. Mídia. Aí tem vários segmentos. O segmento que a gente fala aqui é o tipo de modelo, né? Exatamente. Então, acho que é o primeiro passo. Entender onde eu estou e aí olhar, né? Dentro do score vai ter lá os indicadores das suas notas, né? Entender qual você talvez poderia fazer um pouquinho melhor e trabalhar dentro de casa para começar. Entender que é gradual, né? Exatamente. E precisa de tempo, paciência, dependendo da maturidade do seu produto, né? Exatamente. E começar pequeno, acho, passos, baby steps, né? Aos poucos. Isso aí. Respondendo à pergunta da Júlia, eu acho que um conselho para DevOps, né, que a gente ouve muito e que eu sempre ouvi muito, né, da galera que trabalha comigo, é manter as boas práticas. Eu acho que você mantendo as boas práticas, você consegue entregar um produto de confiança, né? E poder entregar o produto de confiança é o alvo do DevOps, né? Então, esse é o maior conselho que você pode dar para qualquer DevOps. Eu acho que não só para o DevOps, né? Para o desenvolvedor, qualquer pessoa que trabalha codando ou algo do tipo, manter as boas práticas, assim, é o que há para fazer. Tipo, não tem outra alternativa. Eu acho que isso influencia muito na equipe que você trabalha, porque outras pessoas dependem de você também, né? Às vezes você faz uma parte do processo que o teu colega vai pegar lá na frente e você manter a boa prática, você está ajudando o outro também que está trabalhando contigo, né? Você não está focando só no produto final. Claro que esse é o maior alvo, mas você está conseguindo somar com toda a equipe ali no geral e mantendo a cultura aí de forma excelente. Massa. Muito bom, gente. Obrigadão. Aí, só pra finalizar, como ela falou de coisas boas, Você vai falar porque o pessoal não fazer TI. Quase isso. Não e escolha esse lance do Dora, eu abordei aqui porque a minha filha gosta de escutar o podcast. Tá arriscada, ela fala assim, Dora, será que a Dora... A Dora aventureira, né? Por isso que todo mundo faz essa brincadeira. Não é aventureira, não, mas dependendo do resultado, é muita aventura. Te dizendo. Mas, de forma bem resumida, o próprio site lá do Dora.dev, né, que é o site que o Thiago comentou, ele fala, assim, não tenha metas baseadas em métricas. Tipo, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente tem... vamos botar a métrica de deploy frequency em 90%. Esse é o maior erro que você pode fazer implantando o Dora. Porque você passa a percorrer aquela métrica, sem entender qual é o resultado ali para o usuário. O deploy frequency, ele é bom ou ruim para o usuário? Depende. Então, às vezes você... eu quero Depende fazer do deploy estilo todo de dia. implementação. Depende do estilo de implementação e o valor que você gera lá na ponta. E o outro, não gerar competitividade, né? Não é porque, de repente, o time lá que o Celso tá lá faz 10 deploys por dia.
E a minha aplicação cuida da catraca corporativa da empresa que faz deploy uma vez no ano. Então, se eu pegar esses dois produtos e comparar, não faz sentido, porque um comparação cuida de uma, legal. Exato. uma aplicação global É e outra maçã uma com catraca. banana que você tá querendo comparar. Então, assim, é não envezar. Então, assim, às vezes você está num segmento que você não precisa ter esse tipo de métrica, ela tudo no alto. As métricas, elas têm que conversar com o negócio. Sim, perfeito. Então, eu acho que isso... Inclusive tá lá, né? Tem várias coisas de não fazer, mas eu acho que, como ela falou das boas práticas, essas são as não fazer, né? Acho uma ótima dica, principalmente pra quem tá começando, né? 10 Sim. depois por dia não quer dizer que a gente tá mexendo no ponteiro do negócio no final. Porque às vezes você está entregando 9 correções no dia, 9 bugs e uma feature de valor. pro usuário. Exato. Exatamente. Então o 10, ele, na verdade, é uma performance até ruim. Porque só deu entregou problema uma em vez. 9 anteriormente. Exato. O melhor, o ideal é focar nos capabilities. Né? Exato. E a performance ela vai ser resultado do seu melhor ali. Sim. E não tentar ficar, eu quero um número, eu quero alcançar um número. Porque... Aí é a perdição. É. É isso. Então é isso, eu acho que a gente fecha aqui esse papo, sempre muito educativo, sempre trazendo muito conhecimento. Julinha, foi um prazer absurdo estar aqui do seu Prazer lado. foi todo meu. Obrigada, gente.